Josué capítulo 1, versículo 1, diz assim: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, Josué, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém, Josué, ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como eu fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei e nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Então somente ser muito forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu, Josué? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quero falar nesta manhã como experimentarmos as bênçãos de Deus na nossa vida. Como experimentarmos as bênçãos de Deus? Nós sabemos de uma grande verdade: nosso Deus é um Deus abençoador. Você quer dizer? Diga amém. Porque quem somos nós e como nós iremos conviver no meio das lutas, sem o refrigério da bênção, do cuidado, da proteção de Deus? Bênção significa isso: Deus cuidando da gente, Deus nos protegendo, Deus nos livrando, Deus nos guardando, Deus sustentando a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, o nosso rebanho e o nosso povo. Então todos nós aqui, indistintamente, não é algo de uma pessoa ou outra pessoa, todos aqui queremos ser abençoados, e mais do que isso, nós precisamos ser abençoados pelo Senhor na nossa trajetória e na nossa caminhada. O texto foi muito claro, e sabemos que Josué, e vocês ouviram a leitura e acompanharam, que Josué foi sucessor de Moisés. Foi sucessor numa tarefa grande, uma grande tarefa. Não foi alguma coisa simples, foi uma grande tarefa. Ele foi sucessor de Moisés nessa grande tarefa de realizar, humanamente falando, o impossível aos olhos dos homens. Levaram aquela multidão, mais de 2 milhões saíram em peregrinação à terra prometida. As pessoas, vocês sabem como elas são, as pessoas são confusas, as pessoas elas questionam, as pessoas empacam pelo caminho, elas se rebelam pelo caminho, e Deus deu essa tarefa, e não só este homem teria que lidar com um problema interno no meio do povo, mas com a situação externa, aqueles que estavam do outro lado, os inimigos, aqueles que dominavam a terra. Ele teria que vencer, na verdade, muitas barreiras, irmãos e irmãs, para poder cumprir a tarefa que Deus havia dado a ele. Só lembrando aqui a importância do nome Josué. Seu nome significa Jeová Salvador. Em outras palavras, Deus é o nosso Salvador. E Josué tipifica Jesus Cristo. Na verdade, todo o Velho Testamento aponta para Cristo. Assim como Josué venceu as barreiras e colocou o povo, levou o povo a uma terra que Deus havia prometido, Jesus Cristo é o único que pode, na verdade, nos levar à verdadeira vida, a vida eterna, a eternidade. É em Jesus Cristo. Não é na religião, não é na minha convicção pessoal, não é nos meus atos, nas minhas boas obras, mas é pelo amor, pelo sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, como nós celebramos aqui agora há pouco na ceia do Senhor. Jesus é o nosso Salvador, Jesus Cristo é o nosso
Salvador. Quais são então, irmãos e irmãs, presta atenção, quais são os passos necessários para sermos vitoriosos na nossa vida, para sermos abençoados na nossa vida e termos uma vida em crescimento? Não sei se você já tentou fazer uma autoavaliação da sua própria caminhada cristã, como você era 2 anos atrás, como você é hoje, quanto mais da Bíblia você sabe hoje que você sabia lá atrás, quais os cursos que você fez na escola de líderes, se você já fez com sua família, você marido, algum curso de casal, para sustentar o seu casamento, a educação dos seus filhos, para você na verdade saber como lidar com essa nova geração, diante de todas essas influências e num contexto que nós vemos da nossa sociedade e desse mundo político tão complicado que nós estamos vivendo. Quais são os passos? Eu quero mencionar alguns deles aqui. O primeiro passo é ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Primeira coisa, é ouvindo e obedecendo a voz de Deus. Deus fala de diversas maneiras, mas eu tenho que ouvir. Eu tenho que não só ouvir, eu tenho que obedecer. O grande problema nosso é que nós conhecemos, ouvimos, mas não obedecemos. Não é a vontade de Deus feita na nossa vida muitas vezes, mas é a nossa vontade. Nós temos uma habilidade muito grande de nos proteger nós mesmos daquilo que nós gostamos e amamos. E nem sempre é aquilo exatamente que Deus quer naquele exato momento da nossa vida. Então, o primeiro passo nesse texto, quando Deus vem e fala com este homem, que foi um grande líder, e nós temos que pensar nos grandes homens que fizeram diferença. Homens que fazem diferença, mulheres que fazem diferença, são pessoas corajosas, são pessoas destemidas, pessoas que andam de cabeça erguida, pessoas que não retroagem em hipótese alguma, gente que tem convicção alicerçada, raízes profundas da sua fé, na palavra de Deus, no seu próprio coração. E como cristãos, nós precisamos de ser cristãos assim. Por isso é importante você avaliar o seu crescimento. O que aconteceu? Você que está aqui 5 anos, que se converteu há 5 anos atrás, quais foram os cursos que você fez aqui? Aonde você está na sua caminhada? Onde você está na leitura da Bíblia, que é o guia da nossa vida, que é o livro que nos dirige a palavra de Deus? Nós precisamos de ser homens e mulheres que ouvem e obedecem a voz de Deus. E o texto é esse, dos versículos 2 a 5, é muito claro. Diz: dispõe-te, versículo 2, agora passa esse Jordão, você e todo o povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. E eu vou dizer uma coisa para você, Josué: todo lugar que pisar a planta do seu pé já te pertence, como eu prometi a Moisés, a ele e ao povo de Israel. Aí ele começa, irmãos, a dizer a extensão. Ele mostra, na verdade, Deus, a imensidão do que ele teria para fazer com ele aquele povo, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, o Mediterrâneo. Para o poente do sol será o vosso limite. Outras palavras, Deus tem grandes e maravilhosas coisas, bênçãos e vitórias tremendas para dar aos seus filhos. Diga amém. Irmãos e irmãs, e muitas vezes nós esquecemos de tomar posse disso. Nós deixamos de ser abençoados, nós esquecemos, ouvimos, mas nós não obedecemos. Aí ele diz no versículo 5, e esse versículo é chave nesse texto: ninguém poderá te resistir nem um dia da sua vida, nem um dia da sua vida. Como eu fui com Moisés lá atrás, serei contigo. E ele diz: olha, não te deixarei. Nosso Deus é um Deus que abandona, e nem te desampararei. Por quê, irmãos? E quando acontece isso? Quando nós ouvimos e obedecemos à vontade de Deus. Então, meus irmãos, Deus fala de diversas formas. Primeiro, Deus fala por Jesus Cristo. Deus fala através de Jesus Cristo.
Ele é o Filho de Deus. Jesus veio e já trouxe toda a vontade do Pai sobre a nossa própria vida. Eu não tenho que procurar ninguém para falar o que Deus tem que falar para mim. Jesus é a essência da voz de Deus na minha vida. Se eu tenho Jesus, eu tenho tudo. Presta atenção, não estou falando de religião, não estou falando da minha tradição, não estou falando daquilo que eu criei, estou falando do Jesus que se manifestou em poder e se manifesta em glória, e é aquele que conduziu e conduz e sustenta a nossa própria vida. Para não nos deixar sozinhos, Ele deixou o Espírito Santo, o Paracletor, o nosso advogado, para caminhar conosco todos os dias da nossa vida. Lá em Hebreus capítulo 1, deixa eu ler esse texto porque ele é maravilhoso. Olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus capítulo 1 diz assim: nesses últimos dias nos falou, depois que ele disse no versículo 1, havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, agora ele diz, nesses últimos dias nos falou, por quem? Pelo Filho, a quem o quê? Constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Leia comigo 3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, os nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele fala, Jesus Cristo nos fala. Se fala como? Ele fala pela palavra, a convicção no meu coração e a palavra que eu posso ler, a palavra de Deus que é viva. Quando Jesus estava para deixar os seus discípulos, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, o versículo 6, ele disse para aqueles discípulos que estavam ficando tristes, porque e agora? O que vai acontecer conosco, Jesus? E eles ficaram confusos. Jesus disse, olha, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Você já entendeu esse versículo? Que ninguém vai ao Pai senão Jesus? Não há ninguém mais que nos leva a Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Não é religião, não é tradição, não é A ou B. Quem nos leva ao Pai é Jesus Cristo, ou você não crê na Bíblia. A Bíblia fala. E o que eu vou fazer com esse Evangelho? Vou jogar no lixo? Vou fazer de conta que não é comigo? Vou deixar para depois? Ou na verdade vou me render inteiramente a Ele? Porque a palavra dEle está dizendo, a palavra dEle está assegurando que não há outro caminho a não ser o Senhor Jesus Cristo. Agora, meus irmãos, Ele fala também pela oração, Ele fala na adoração, não é verdade? Quantos momentos nós estamos aqui adorando? A gente sente algo profundo no nosso coração. O Espírito Santo de Deus vem e fala. Nós temos que ouvir a voz de Deus. Fala pela voz do Espírito Santo no nosso coração. Nos traz quebrantamento, nos traz arrependimento, nos traz humildade, nos faz reconhecer nossos erros. Oração, adoração. Fala muito mais do que isso. Ele fala no nosso coração. Quando nós estamos em casa, não sei como é que você faz o seu momento de a sós a Deus, você fica no quarto, ou na sala, no escritório, de joelho, de pé, ou deitado, não importa. Mas quando diante de um texto, mais curto que ele seja, eu quero ouvir a tua voz hoje. Pai, eu não vou vencer as minhas lutas se eu não ouvir a tua voz. Ele vem e fala o nosso coração. Olha que coisa maravilhosa, experiência do salmista. Salmista Davi, no Salmo 27. Quando ele orava nesse texto, e aqui está um homem, Davi, um homem que tinha prazer na presença de Deus. Ele disse, eu prefiro estar um dia na presença de Deus do que milhares em qualquer outro lugar. E olha o versículo 8, ao meu coração me ocorre. Leia comigo. Ao meu coração me ocorre. Mais uma vez, ao meu coração. O que é isso? É a voz de Deus no coração desse homem. Ele ouvia a voz de Deus no seu coração. Aí ocorre o que? E ele diz então lá,
buscarei, pois, a tua presença. Ação de Deus na nossa vida. Ouvir e obedecer a voz. Dispõe-te. E você veja só que a resposta de Josué é imediata. Imediata. Josué no dia seguinte, mas calma lá, Senhor, eu preciso pensar um pouquinho. Oh meu Deus, dá uma licença, eu preciso fazer oração ao Pai. Só voltava a falar, Josué falar isso. Quando Deus tem uma coisa na sua vida, meu irmão, você tem que falar, tem que orar. Tem certas coisas que não tem que orar nada, você tem que fazer já. É imediatamente. E quando Deus fala, dispõe-te, Ele já assume a liderança daquele povo como um grande guerreiro. Um grande guerreiro que ele foi. E um homem de convicções muito fortes, porque ele havia sido discipulado por Moisés. Por isso que Deus disse para ele, assim como eu fui com Moisés: você sabe, Josué, porque você andou perto de Moisés, você ouvia Moisés, você andou ao lado dele, atrás dele, na frente dele, você caminhava com ele. Você lembra como que eu era com ele? Você viu quantas coisas que eu fiz? Foi eu que fiz, você sabe que foi eu que fiz, você sabe. É assim que eu fiz lá, vou fazer aqui agora, com você, Josué. E ele imediatamente sai em direção ao que Deus havia colocado no seu coração. Há um texto, irmãos, eu não vou ler esse texto, eu vou mencionar, vai ser colocado aqui, de Atos capítulo 8, versículo 26, que esse homem estava num ministério extraordinário, Deus estava fazendo uma grande obra na vida dele, estava em Samaria, pessoas se convertiam, os endemoniados apareciam, ele expulsava o demônio de todo mundo, os doentes vinham, ele orava e as pessoas eram curadas, há um verdadeiro avivamento em Samaria, e era dia e noite. Filipe não tinha tempo nem para poder comer direito, porque a necessidade era tão grande, e o homem de Deus é assim, ele se envolve porque as pessoas têm muitas necessidades. E naquele meio do agir de Deus, o Espírito, onde o Senhor fala com ele, Atos capítulo 8, versículo 26. Filipe, sai daí aqui agora, vai para um caminho que desce lá de Jerusalém para Gaza, vai para lá, eu quero usar você lá. O que ele faz? Talvez eu teria dito para ele: Senhor, mas olha aqui o ministério, eu vou largar esse ministério tão abençoado aqui. O avivamento está aqui no meio, Senhor. Vamos ganhar Samaria inteira para Jesus. O Senhor vem falar para mim para um lugar deserto. Ele obedece. Ouviu e obedeceu. Irmãos, aqui está um segredo da nossa vida. Irmãos, para nós experimentarmos vitória na nossa vida cristã, nós temos que entender essa realidade. Se você não ouve a voz de Deus, você precisa jejuar e orar. Falar: Senhor, eu não estou ouvindo a tua voz, eu estou seco, eu estou passando pelo vale dos ossos secos, pelo vale dos ossos secos, não ouço nada. Você tem que buscar a Deus. Pai, fala comigo, ministra o meu coração, dá-me um texto nesta manhã, fala de uma forma ao meu coração. Deus vai falar ao seu coração. E Jesus sabia tanto disso, irmãos, quando ele chama a atenção das 7 igrejas da Ásia Menor. Isso está registrado no Apocalipse capítulo 2 e 3, 4. Lá ele começa, na verdade, mandou que João mandasse uma carta para aquelas igrejas. E disse no final: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo a vocês. Ouça. Ouça e obedeça. Jesus, no capítulo 3, versículo 20, para mim é um dos textos mais tremendos, quando ele chama a igreja a uma experiência nova de renovação, de avivamento. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. É isso que diz o texto lá. E o versículo 21 diz: ao vencedor, que é aquele que quebra a porta, dar-lhe-ei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai que está no seu trono. Deus quer manifestar de maneira poderosa na sua vida. Você que está aqui nesta manhã, passando por lutas, por dificuldades,
Quem sabe a dor chegou na sua casa, momento é difícil na sua vida, trajetória não está fácil. Ele quer falar com você. E como eu vou experimentar então as benesses de Deus? Como que eu vou experimentar o poder de Deus na minha vida? Como eu vou experimentar a graça renovadora de Deus na minha vida? Então, em primeiro lugar, eu preciso ouvir e obedecer. Versículo 6 diz: sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Segunda verdade, irmãos e irmãs, para experimentarmos as bênçãos de Deus, nós precisamos ser fortes. Nós precisamos ser fortes, é sendo forte. Isso não é qualquer coisa que vai te entortar, não é qualquer coisa que vai te tirar do caminho, não é qualquer coisa que vai, na verdade, impedir você de caminhar. Não é qualquer coisa. Você é forte. O Filho de Deus é forte, não porque ele tem forças, mas por causa da força daquele que é todo poderoso, El Shaddai, que está dentro de nós. Por isso que você é forte. Ele está dizendo para Josué: Josué, o que eu quero que você agora seja forte, você seja corajoso. Eu quero ficar mais nesse aspecto, quando ele desafia Josué a ser forte. Irmão, nós não podemos nos dobrar diante das dificuldades. Não vai nada disso nos ajudar. Sabe por quê? Hoje tem uma, daqui 2 meses tem outra, lá na frente tem outra. É o contexto da vida humana. Nossa vida, ela é recheada dessas coisas todas. Pois Jesus disse: no mundo, lá no capítulo 16 de João, versículo 33, no mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo. Em outras palavras, seja forte. Olhe para mim, espere em mim, confie em mim. Fale comigo, ouça a minha voz e obedeça aquilo que eu quero comunicar ao seu coração. Neemias, o capítulo 2, versículo 5. Neemias é um homem que eu admiro demais. Eu leio sempre o livro de Neemias. Olha o que ele disse. O irmão dele chegou lá, o Anani, chegou trazendo assim a notícia mais caótica que alguém poderia receber. Está um caos. O que Neemias fez? Neemias sentiu a dor, o sofrimento do seu povo. Neemias, ele chora, ele lamenta, ele pede a graça de Deus. E no versículo 5 ele diz o seguinte: e disse ao rei: se é do teu agrado, rei, se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar Jerusalém, a cidade dos sepulcros dos meus pais, no meio do meu povo, e manda para lá. E ele disse: qual a finalidade? Eu não vou lá para ver parente, não vou lá para ver nada, eu vou lá para mudar a história do meu povo, para que eu reedifique aquela cidade, porque era uma vergonha, porque o judeu tinha consciência que Deus estaria em Jerusalém, dentro do templo. O judeu ele nunca teve entendimento dos atributos de Deus. E esse homem se enche de forças, de uma perspectiva, de convicções tremendas do que ele poderia fazer, voltando para a sua terra e para ajudar aqueles que lá ficaram. Seu povo, não é nem seus irmãos, não é nem sua família, seu povo, as pessoas. Como no caso, se houvesse uma epidemia aqui em Londrina, todo mundo indo embora, como que eu poderia ir embora, deixar vocês aqui? Eu jamais poderia fazer isso. E ele disse: eu vim para cá arrastado, eu preciso fazer alguma coisa. Irmãos, e Deus, por causa da sua atitude de ser um homem convicto e forte, o rei
se você continuar lendo Neemias, vai ver que não só libera, perguntou quanto tempo ele queria ficar lá, e libera madeira, manda carruagem, manda soldados, manda carta, para que ninguém impedisse, que não houvesse problema no caminho, e foi, e já com gente que ele trazia, que estavam lá, em 52 dias, Neemias e seus parceiros no meio de ameaças e morte, com espada de um lado e a mão colocando massa e tijolo para construir o muro, um olho aberto para trabalhar, o outro fechado para mostrar a sua confiança e dependência de Deus, reconstrói os muros que haviam sido derribados em Jerusalém. Só um homem forte é capaz de fazer isso. Melhor ter pensado, eu estou bem aqui, a minha vida está tranquila aqui, eu não estou lá mais, faz de conta que eu não estou vendo. Deus disse para Josué ser forte, porque queria enfrentar o Rio Jordão, tinha que atravessar, Jericó teria que atravessar, gigantes teria que destruir, povos inimigos ele teria que combater. Homem fraco não faria o que ele fez. Gente fraca se perde pelo caminho, não cresce, não se fortalece, fica preso nas suas fraquezas, esmorece e cai desmaiado e fica para trás. Se nós queremos experimentar das bênçãos, da proteção, do cuidado de Deus, irmãos, nós temos que buscar essa força em Deus. A Bíblia diz que o Senhor é a nossa força, Ele é a nossa força. O salmista é muito claro nisso. O Senhor é a nossa força, Ele caminha conosco. Lá em 2 Timóteo capítulo 1 versículo 7, 2 Timóteo, eu vou ler esse texto, olha o que Paulo ensina esse jovem pastor. Ele diz o seguinte, vou ler aqui na minha palavra que eu prefiro, diz assim, 2 Timóteo capítulo, oh meu Deus, 2 Timóteo 1:7, diz assim, porque Deus, leia comigo lá, porque Deus não nos tem dado o espírito do que? De covardia. Quem são covardes? São os fracos. Diga assim, covarde é fraco. Mas diz lá, lê comigo, mas de poder, de amor e de moderação. Então Paulo encoraja o jovem pastor aqui o seguinte, olha, meu querido, ô Timóteo, eu estou indo embora, você vai assumir o negócio aqui. Se você for fraco, vão colocar uma saia em você. Seja forte, seja valente, avance, creia, confie inteiramente, experimente o meu sobrenatural na sua vida. E o último texto, e com ele eu quero encerrar. Quando o salmista fala da sua confiança em Deus, no Salmo 125, versículo 1, ele diz, leia lá comigo, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, firme para sempre. Irmãos, forte é aquela pessoa que domina os seus maus pensamentos, diz o Talmud. Forte é aquela pessoa que é capaz de controlar as suas emoções. Forte é aquela pessoa que é capaz de não se afrouxar diante do desafio. Forte é aquela pessoa que mantém os seus olhos fixos no Todo-Poderoso, que age e pode todas as coisas no céu e na terra. Hoje é o chamamento, meu irmão, minha irmã. Seja qual for a circunstância que você está vivendo, Deus quer fazer algo grande e poderoso na sua vida, mas chama você para ouvir e obedecer, e deixe que a força dele conduza a sua vida.